E agora sim, estamos aqui em São José dos Campos, ao lado dele, Dr. Dário Viana Birolini. Acertei pelo menos o sotaque? Olha, se eu fizer com esse sotaque, meu pai fica um pouco bravo. É. Mas eu acho que é por aí, é o sotaque da Moca, né? Como é que você está? Tudo Tudo bem? bem, graças a Deus. E vocês estão me vendo com esse livro na mão, devem imaginar, está ao lado de um escritor, simplesmente. Não é apenas um escritor, não. É um médico gastrocirurgião, também é cirurgião geral, né? Isso. E aí decidiu escrever esse livro, cujo nome é bastante interessante, A Estratégia da Lagartixa. Vamos começar explicando o porquê do nome, que aí a gente... Não, tá ótimo. A estratégia da lagartixa é uma analogia, na verdade, é uma comparação. Eu nem lembrava que lagartixa existia mais. Até que eu estava um dia no hospital e eu assisti um daqueles diálogos que a gente fala, meu Deus, o que o aluno de medicina está falando? Era uma situação complicada. Imagina que o paciente estava com uma infecção grave na perna. O único jeito de salvá-lo era cortando a perna dele, fazendo amputação. E o médico, com todo aquele, né, poxa, explicando para o paciente, para a família, que ia ter que amputar. E quando ele explica isso, o aluno de medicina fala, pô, igualzinho a lagartixa. Aí ficou todo mundo com aquele mal-estar, né? O que esse cara está falando? Ele falou, não, é que quando a lagartixa está coada por um predador, ela se mutila, ela corta o rabo dela, enquanto a cauda dela está lá balançando, ela foge do predador. Aí o paciente fez aquela cara de, né? O que esse cara está falando? E eu lembrei da existência da lagartixa. Você vê que a gente tem que tomar cuidado com o que fala com o paciente, né? A ideia da analogia é mostrar para os pacientes que o médico, ele é um ser humano como qualquer outro. Ele trabalha com uma ciência que não é exata, não é matemática. 2 e 2 em medicina nem sempre são 4. Então, em outras palavras, eu queria pegar aquela aura de perfeição do médico e cortar também, para trazê-lo um pouco mais perto da realidade. Então, eu vou cortar a cauda, a lagartixa é o médico. Na verdade, vocês são humanos, vocês erram, vocês tentam ao máximo acertar, porque eu acho que é uma questão de vocação. Ser médico é uma loucura, né? Ser médico é uma loucura e deixa alguns loucos. E às vezes alguns acham que é brincar de Deus e acho que esses são os mais, de quem a gente tem que ter mais medo, justamente porque a atividade é muito humana, ela é muito realista e dura. A minha ideia não é pegar a situação do paciente, mas o contexto em que ela estava, né? Porque é sempre ruim. Eu pisei em ovos, porque veja, você falar do sofrimento alheio é sempre uma coisa meio complicada. Tanto é que os médicos sempre usam aquela abordagem do trágico, coitado, não sei o quê. Só que se eu fizesse isso, ninguém lia o livro. Então a minha ideia era pegar a parte cômica, mas é claro, respeitando o sofrimento do paciente. Vamos começar então por uma bem bacana, uma história que tem aqui, que é sobre um médico recém-formado, ou acho que era residente ainda, que foi colher sangue. Ah, sim, na verdade esse médico era eu, né? E eu só dou exemplo como o aprendizado na medicina, ele não é tão simples quanto as pessoas imaginam. E eu achei importante falar isso, porque tem gente que ainda imagina que a faculdade de medicina é uma casinha mágica, né? Que entra alguém normal e sai um super-homem. Então, eu dei esse exemplo do tirar sangue, que assim, a primeira vez que eu fui tirar sangue, poxa, eu já tinha visto em aula, a enfermeira já tinha explicado, só que é muito complicado você chegar na frente do paciente e falar, olha, eu sou o Dr. Dário, eu sou aluno de medicina, eu vou tirar sangue pela primeira vez em você. Poxa, o cara sai correndo. Então, de uma forma geral, com uma supervisão, a gente vai lá e tira o sangue, com todo cuidado e lógico, que ninguém vai te colocar naquela criança, vai pegar em alguém que tem veias boas, você pegar a primeira Aquela veia vez. assim, dilatada. Dilatada. Né? E eu lembro que eu cheguei lá e fiz tudo o que me mandaram. Falei, passa o algodãozinho com álcool, põe o garrote, pega a veia, colhe o exame de sangue, depois você pede para ele apertar e põe lá no tubinho de exame de sangue. E eu fiquei feliz da vida, porque logo de primeira foi perfeito. Pus lá os exames e tal, só que depois que eu voltei lá uns 5 minutos, o paciente estava tudo cheio de sangue. E eu reparei que eu tinha esquecido de tirar o garrote. Só isso. Então você imagina isso naquele hospital top e tal. E é complicado, eu não vou mentir, eu fiquei super constrangido. E nessa situação eu falei, pô, o que eu vou falar para o paciente? Desculpa aí, hein, todo esse sangue que o senhor perdeu aí, não era para ter perdido. Eu acabei fazendo uma coisa que eu ainda vejo, não concordo, mas eu não tive coragem de dizer naquela situação, eu errei, me desculpa, esqueci. Eu cheguei para ele, olhei e falei, acho que já dá para tirar o garrote, vai, vamos tirar. Ele tirou, limpou e foi embora como se nada tivesse acontecido. Infelizmente isso ainda acontece, mas... Mas olha, o que é bacana é que aqui o Dr. Drauzio Varela, tão querido médico, você vê conosco aqui no Papo Vanguarda, todo mundo conhece, é o médico do Brasil, né? O Dr. Drauzio, ele fala disso, fala da coragem de assumir algumas falhas. O que a gente está fazendo hoje aqui é justamente tentar
tirar esse mito em torno dos médicos, né? Que é um mito que não leva a lugar nenhum, não fortalece nada, não ajuda. Ah, não, confiança. Não é isso, né? A confiança ela está justamente na medida da limitação. Eu acho que... E aí o doutor fala disso, da sua coragem de assumir, né? E que você nesse momento não teve, mas muito provavelmente teve em outros casos, em que você voltou atrás, falou, tudo mais, que acho que é importante. A gente tem que errar, vem com a maturidade, né? Assumir. Inclusive, tem uma frase que eu acho muito interessante que diz o seguinte: experiência é o nome que nós damos aos nossos erros. Quem não tem experiência é porque nunca fez nada. E quem nunca fez nada também nunca vai errar. Agora é com o erro que a gente aprende. Essa ideia de que o médico não erra, que é um ser sobre-humano, ela só é boa pro ego da minha mãe. Ou das outras mães de médico. Mas se for pensar, é uma baita propaganda enganosa. Se você for ver, o médico ele é um vendedor de serviço. Qualidade em serviço é você atender a expectativa do teu cliente, não é? Então, se o meu paciente vem no meu consultório achando que o médico nunca tem resultados ruins, que ele nunca erra, que a medicina não tem nenhum problema, ele vai sair frustrado. E é o que eu vejo que acontece hoje em dia, acaba virando processo. Então, eu acho muito importante que o médico esclareça para o paciente e mostre, e eu mostro através dessas histórias, que tem situações que não tem jeito, você acaba errando. E eu não estou nem falando de imperícia, negligência, eu estou falando de pequenos errinhos que a gente vai fazendo e vai... E circunstâncias que acontecem, casualidades ou acidentes que acontecem. Eu queria que você contasse uma história. A gente estava também prestando aqui um serviço público na medida em que a gente precisa alertar sobre alguns riscos que existem em todo e qualquer procedimento cirúrgico. Hoje em dia todo mundo quer operar, fazer a lipoaspiração, colocar seio, fazer aquelas coisas, e isso não é brincadeira, né? Tem uma passagem que você me contou que é muito interessante, que é de um cisto. Do cistinho. Essa história do cistinho, ó, pelo amor de Deus, os cirurgiões plásticos que ele deu exemplo, não precisa ficar bravo comigo, mas é só o exemplo que ele deu. O fato é que assim, o que eu quis dizer, exemplificar com a situação, é que mesmo a situação mais simples pode ser muito complicado. Esse paciente, eu lembro que ele foi visitar um parente dele na UTI, e quando ele chegou na UTI, o médico, para confortá-lo, pôs a mão nas costas, falou, olha, tá tudo bem. E quando ele pôs a mão nas costas, ele percebeu que tinha um cistinho. E era um médico logo nos primeiros anos de residência, que é a especialização em cirurgia, então a gente chama que ele está em furor operandi. É aquela situação que você tem que tomar cuidado, se aquele cachorrinho passar perto, ele opera. Então, ele falou, poxa, o senhor está com cisto aí, não quer operar, não quer tirar isso? Aproveitar que já está aqui no hospital. O paciente falou, tudo bem e tal. E ele foi lá e foi fazer uma cirurgia que para nós é ridícula. É uma cirurgia com anestesia local, não tem nada demais. Só que na hora que o médico foi dar anestesia, ele teve uma reação alérgica muito grave e teve uma parada cardíaca. E foi uma correria, uma bafafá. E naquela situação, imagina, um paciente rígido que foi visitar o parente, uma parada cardíaca por causa de uma cirurgia dessa. Eles tentaram fazer de tudo e não estava dando certo a reanimação. O coração não voltava, o médico já falou, pelo amor de Deus, não pode morrer disso. Ele acabou fazendo uma medida desesperadora, que a gente chama de toracotomia de emergência, que é quando você corta o peito do paciente, muitas vezes nem dá tempo de você passar um antisséptico, corta o peito para massagear o coração, tem uma série de medidas que a gente faz. Desesperado. Graças a Deus, esse paciente, o coração dele voltou. Voltou, foi aquela correria, vai para o centro cirúrgico mais para fechar do que para fazer qualquer outra coisa. Foi para UTI, evoluiu com infecção, teve um monte de problema. Graças a Deus foi de alta do hospital com o cisto, né? Então você vê, mas veja... Isso também, a gente precisa deixar muito claro, a gente não está falando mal de nenhum médico, pelo amor de Deus, nenhuma especialidade, não é isso. A gente está só alertando, porque muitas coisas podem acontecer, como outras coisas mais engraçadas. Aí são engraçadas, desculpa, mas a questão da sonda... como é que chama? A sonda no canal do xixi, vamos dizer assim. Explica, conta essa história que é... Essa história, ela também dá um exemplo de como é que é o aprendizado do médico, mais uma vez. E quando eu falo de aprendizado, eu não estou falando só do aluno de medicina. Na verdade, o médico o tempo inteiro ele tem que ficar se reciclando. E ele tem que aprender, Esse aluno, eu lembro que, poxa vida, ele também nunca tinha passado uma daquelas sondas de passar no xixi, no canal do xixi. Então explicaram para ele como é que fazia direitinho e ele foi passar a sonda numa senhora. Então, com toda a delicadeza, ele passou lá o antisséptico, abriu as pernas da senhora, afastou, né, os lábios da vagina e passou a sondinha com delicadeza, só que para surpresa dele não veio xixi. Ele insuflou o balãozinho que tem na ponta da sonda para ela ficar ancorada, para ela não escapar. Falou, acho que a sonda está dobrada. Puxou um pouquinho, não veio urina. Não tá vindo, né? Tem que vir urina, a senhora tá com uma infecção puxou danada. mais, não veio urina. Ele começou a ficar preocupado. Ele pegou e puxou com força. Quando ele puxou com força, saiu a sonda.
Aí ele percebeu o que tinha feito, até deixou escapar, poxa vida, mas a senhora era virgem? Aí a senhora, não, peraí, como assim eu era virgem? Não, nada. Então, infelizmente, essa senhora deixou de ser virgem de uma forma não muito sonda, convencional. E principalmente porque ele não passou no canal do xixi. Olha, Sim, mas passou na vagina, no canal vaginal. Na vagina. A gente está rindo de um sofrimento, pelo amor de Deus. Isso. Mas é porque justamente, falando assim do que é real, do que acontece, do dia a dia, que a gente consegue ganhar consciência, né, sobre tudo o que pode acontecer num ambiente estressado, num ambiente em que as pessoas mitificam, mais uma vez, falar disso, né? As pessoas colocam como super-heróis os médicos e não é nada disso. E a gente continua falando com ele no próximo bloco sobre mais coisas da medicina, sobre dia a dia em hospital e sobre essas coisas que acontecem em qualquer lugar, mas quando acontece no hospital, em consultório também. Em consultório também. Eu falei, pô, professor, peraí, mas o que eu faço? Nesse interim, aí ele falou assim, olha, não é interim, é interim, proparoxítona. Aí eu falei, tá bom, vamos sair, vamos observar. Aí nisso o paciente me pegou, doutor, proparoxítona tem cura?